Neste começo de semana que se abre para o mês de dezembro, a nota dominante do noticiário político europeu deveria voltar-se para a formação do novo governo alemão, a ser liderado pelo social-democrata Olaf Scholz. Os futuros governantes têm planos ambiciosos, prometem ações que vão desde enfrentar o aquecimento global até o aumento do salário mínimo, passando pela legalização do uso recreativo da maconha. Mas tudo depende de conseguirem acomodar internamente forças tão díspares como o Freie Demokratische Partei, o FDP na sigla alemã, Partido Democrático Liberal em português, descrito como pró-mercado, e o Partido Verde, descrito como pró-meio ambiente, sob a liderança do Partido Social SPD do novo chanceler, Partido Social Democrata. As negociações para chegar a um acordo tomaram todo o mês de outubro e boa parte do mês de novembro, tão complicadas foram, e introduziram um fato inesperado na tradicional política alemã. Durante o processo, que ocupou mais de 2 dezenas de equipes temáticas, o número de informações vazadas para a mídia foi próximo de zero, com exceção de retratos sorridentes dos líderes partidários e declarações abstratas de que, abre aspas, tudo corria bem, fecha aspas. Entretanto, o anúncio do acordo para formar o novo governo foi literalmente atropelado pelo agravamento dramático da onda de pandemia do coronavírus, 4ª onda, que é descrita também como 5ª onda na França. Os líderes do governo a ser empossado anunciaram a formação de uma equipe especial para enfrentar a pandemia e a liberação de 1 bilhão de euros para a área da saúde. O Ministério da Área ficará com o SPD. Mas a nova onda da pandemia, agora capitaneada pela descoberta da nova variante Omicron na África do Sul, extremamente agressiva e que já aterrissou na Europa e vai se espalhando pelo continente com uma rapidez espantosa, inclusive na Alemanha, exige, segundo a maioria dos especialistas, medidas imediatas e rigorosas e contundentes para sua contenção. Aqui começam a aparecer as virtudes e as dificuldades da política alemã. Toda ela, desde o fim da Segunda Guerra para o ex-lado ocidental e em todo o país depois da reunificação, é pautada pela descentralização de muitas das decisões, inclusive na área da saúde. E essa característica, frequentemente louvada num país que enfrentou a brutal centralização do nazismo e depois também a do regime comunista na ex-Alemanha Oriental, vem atrapalhando uma resposta eficaz para a pandemia. A situação alemã não é das piores frente ao que vem acontecendo em países do leste europeu, como Romênia, Hungria, Eslovênia, Eslováquia, República Tcheca e outras, ou mesmo em países como a Bélgica e a Holanda. Mas é suficientemente ruim para que a chanceler Angela Merkel a qualifique de dramática. Em muitas regiões, a capacidade hospitalar já está esgotada. Pacientes foram transferidos para hospitais italianos, por exemplo. A atual onda vem sendo caracterizada como a pandemia dos não vacinados. A Alemanha está entre os países com um alto índice de não vacinados, 20,8% de sua população, cifra igual à da vizinha Áustria e um pouco menor do que a da Suíça, 23%. E esse percentual cresce à medida que se vai para o leste do velho continente. Há diferentes tipos de resistência, mas o maior número dos resistentes consiste em pessoas que votam com a extrema-direita alemã no nível federal ou no regional. Ou seja, há um problema político a ser enfrentado. Segundo os especialistas, não há tempo a perder. O atual ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, deu uma declaração patética a respeito. Abre aspas, no fim do inverno, os alemães estarão vacinados, curados ou mortos, fecha aspas. O número destes últimos já passou dos 100 mil, num país de 85 milhões de habitantes. E as estatísticas de infectados e de mortos também pioram constantemente, dia após dia, semana após semana. Como já disse, o novo governo tem planos ambiciosos, entre eles o de combinar o enfrentamento da crise climática e o desafio do padrão energético do país,
usando menos fontes fósseis, bandeiras caras aos verdes, e também o aumento do salário mínimo, reivindicação antiga do SPD, com uma contenção austera das despesas públicas exigida pelo FDP, cujo líder, Christian Lindner, ocupará o Ministério das Finanças. Mas esses e outros planos podem ir por água abaixo se ele não tiver uma ação concertada e imediata no enfrentamento da pandemia, o que deve envolver necessariamente uma campanha nacional para a elevação do percentual de vacinados, além de medidas rigorosas no plano sanitário. Do sucesso desse novo governo depende a estabilidade do continente, pois a Alemanha continua sendo o fiel da balança e o fio a prumo da União Europeia, num momento em que esta enfrenta contenciosos políticos e jurídicos com a Polônia e a Hungria, por exemplo, a leste, e a oeste uma relação conflituosa da França com o Reino Unido, que não pertence mais à União, além dela ter de se equilibrar em meio às disputas entre Estados Unidos, Rússia e China.